Olá, vamos dar início ao nosso estudo bíblico e hoje começando uma temporada com o Evangelho de São Marcos. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais, conhecendo um pouquinho mais a Bíblia. Então pegue a sua caneta, sua Bíblia, vamos rezar juntos e vamos fazer o estudo bíblico do Evangelho de São Marcos. É o Bíblia no meu dia a dia, começando agora. Hoje, então, nós vamos dar início ao Evangelho de São Marcos. No último programa, nós estávamos estudando a carta de São João, primeira carta de São João. Estávamos aprendendo a como aplicar o estudo bíblico em nossas vidas. A gente aprendeu um pouquinho para começar a nos aprofundar mais e mais na palavra de Deus e no estudo bíblico, para que você também fidelize o seu momento com a palavra de Deus. Pare um pouco, escute a Deus, tenha o seu momento com Deus juntamente com a palavra. A cada temporada serão vários livros que nós vamos estudar e, é claro, aqui estarão outros apresentadores mostrando para você que o estudo bíblico faz parte da nossa vida, faz parte da vida de uma dona de casa, de um pai de família, de um jovem, e você vai colocar também em prática na sua vida e quem sabe também ensinar aos seus filhos, seus irmãos, seus parentes, a fazer estudo bíblico em família. Mas vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para que Ele possa iluminar hoje e que Deus possa falar ao nosso coração através dessa palavra. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, ilumina a nossa mente, abre o nosso coração para que a palavra caia e frutifique e gere vida nova em nós. Vem, Espírito Santo de Deus, ilumine. Tira também o cansaço, o mal-estar, até mesmo uma sensação de marasmo, de preguiça. Vem, Espírito Santo de Deus, vem falar conosco através da palavra. Ilumina os nossos sentidos, abre os nossos ouvidos para ouvir o Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos acompanhe nesse estudo bíblico. Amém. Tome lá então o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, e vamos já perguntar no nosso querido Padre Xavier qual o contexto do Evangelho de São Marcos, quem foi São Marcos que escreveu esse Evangelho que nós começamos a estudar no dia de hoje. O Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, não é o primeiro livro do Novo Testamento, mas é o primeiro evangelho a ser escrito. Ele foi escrito em um contexto muito interessante, né? Mas primeiro, a pessoa de Marcos. Marcos é aquele chamado João Marcos que nós vemos presente ali no momento de Pentecostes. Depois nós encontramos novamente ele, que é sobrinho de Barnabé, que faz a primeira viagem missionária junto com Paulo, que depois ele, por outros motivos, acabou voltando na metade, e depois surge aquela confusão entre Paulo e Barnabé por causa dele, e ele acompanha Barnabé para a ilha de Chipre, e aí não se tem mais notícias na Escritura. Mas para além da Escritura, nós sabemos que Marcos chegou a estar um tempo em Roma com Pedro e que provavelmente lá esse evangelho começou a ser escrito, apesar da posição mais certa é que ele foi concluído ali em Alexandria, no Egito. É muito interessante de observarmos o contexto todo da vida de Marcos para entender o que acontece aqui. Depois do ano 64, com a morte de Pedro, com a morte de Paulo, foi se terminando aqueles que eram os apóstolos, que eram testemunhas oculares de tudo que Jesus tinha feito. E por causa disso, começam a surgir muitas posições diferenciadas. Aí se fez necessário, de verdade, compilar, porque é isso que é importante lembrar, né? Não é que Marcos chegou ali e simplesmente escreveu o Evangelho de cima e embaixo. Já haviam algumas pequenas histórias que eram contadas, né, separadas em grupos, né, os ditos de Jesus, os milagres, os discursos que Jesus fez, né, as parábolas que ele tinha contado. E o grande trabalho de Marcos vai ser exatamente reunir tudo isso na sequência certa, na sequência assim compreendida, e pegar exatamente aquilo que é o que aconteceu.
O grande juiz mesmo da obra de Marcos não é ele mesmo, mas é a comunidade que conviveu com Pedro, que conviveu com Jesus e que sabe claramente o que é verdade e o que não é verdade. Por isso, nesse contexto, Marcos precisava reunir tudo e pela primeira vez ter uma biografia de Jesus, contar de verdade o que ele fez e por que ele fez. Isso como forma de assistência a todos os cristãos daquele tempo, para que não acreditassem numa informação que não era verdadeira, mas pudessem ter tudo reunido de forma orgânica, de forma correta ali. Por isso, várias questões são enfrentadas, né? A questão dos judeus que se tornaram cristãos, né? Mas os judeus que eram só judeus, que entram em combate ali com Jesus por causa da lei de Moisés e tantas outras coisas que fazem parte desse cenário que ali dentro vão encontrando respostas a partir de uma biografia oficial de Jesus. É claro, depois então se sentirá a necessidade de escrever mais, né, de explicar um pouco melhor as coisas e daí nós vamos ter os outros evangelhos. Mas o contexto é esse. A data que foi escrito, provavelmente concluído ali pelo ano 65 depois de Cristo, ou seja, um ano depois da morte de Pedro e depois da morte de Paulo. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo do 1 ao 15. Vamos ler? Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: Eis que envia à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará teu caminho. Voz de quem clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. O que te parece já o início do Evangelho de São Marcos? É claro, uma promessa de Deus. Vamos marcar lá. Você pode escolher a cor que você deseja para marcar a promessa. Eu gosto de marcar sempre com a cor verde, porque me traz uma alegria, né? Uma esperança. Marque lá, porque é promessa de Deus e ela foi se realizada na vida de João Batista. Eis que envia à sua frente, né? Aquele que vai preparar os caminhos do Senhor. Vamos continuar. Assim veio João batizando no deserto e pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. A Judéia inteira e todos os habitantes de Jerusalém saíam ao seu encontro e eram batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. João se vestia de pelos de camelo, usava um cinto de couro à cintura e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E ele proclamava: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. É claro, para nós, uma promessa de Deus. Vamos lá, né? Pegue lá seu lápis e marque como uma promessa, risque e depois não se esqueça de anotar também no seu caderno, para que você possa rezar com essa promessa. Eu vos batizei com água e ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que saiu da água, viu o céu rasgar-se e o Espírito como pomba descer sobre ele, e do céu veio uma voz: Tu és meu filho amado, em ti está o meu agrado. Será que essa é uma verdade eterna? Será que isso é imutável? Com certeza, então isso pode ser um princípio eterno. Tu és o meu filho amado. Jesus sempre será o filho amado do Pai. E em ti está o meu agrado. Claro, Jesus agrada o coração do Pai e Ele o ama profundamente. Então marque lá como um princípio eterno. E depois anote também no seu caderno, tá bom? Tu és meu filho amado, em ti está o meu agrado. Logo depois, o Espírito o fez sair para o deserto. E lá durante 40 dias foi posto à prova por Satanás. E ele convivia com as feras e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova.
O que sugere isso para você? Sugere uma ordem de Deus. Vamos anotar então como ordem? Convertei-vos e crede no Evangelho. Bem clara essa ordem, não é? Convertei-vos e crede no Evangelho. E é importante também que você tome o seu diário e faça as anotações lá. Coloque a ordem, o princípio eterno, a promessa que você achou durante o programa. E quem sabe também, você lendo de novo, você vai achar até outras coisas bem interessantes para que possam servir para você de sustento na sua oração, né? Será um impulso para a sua oração. Bom, como mensagem de Deus, a mensagem de Deus é muito particular para cada um de nós. Para mim, o Senhor falou a ordem que Ele deu: convertei-vos e crede na boa nova. Jesus falou ao meu coração e me pergunta hoje, eu me faço essa pergunta: onde eu preciso de conversão? No meu dia a dia, na minha casa, como mãe de família, dona de casa, filha de Deus, esposa, eu preciso me converter. E é com esse versículo que eu quero rezar e quero também levar para a minha vida. E a pergunta que eu vou fazer a Deus também na minha oração pessoal com essa palavra, especialmente com esse versículo: como eu vou aplicar isso na minha vida? Onde eu preciso verdadeiramente de conversão? Que você possa fazer isso também, anotar, tirar a mensagem de Deus para você e anotar também como você vai aplicar isso na sua vida. Vamos rezar um pouquinho pedindo a Deus essa graça da conversão, e que a conversão venha também através da palavra, do estudo diário que você já está fazendo. O estudo, o momento com a palavra, nos leva a essa conversão. É para nós canal de conversão, a palavra é Deus que nos fala. Dá-nos a graça, Senhor, e dá-nos um coração convertido. A cada palavra, a cada momento com a palavra, que o Senhor possa nos converter. Amém. Eu vou anotar aqui no meu caderninho, vou rezar um pouquinho mais com a palavra, faça o mesmo também aí na sua casa, no seu trabalho, onde você se encontra, e reze também com a palavra de Deus. E até o próximo A Bíblia no Meu Dia a Dia.